Pessoal, vamos lá. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês irão assistir aí a aula. Estou gravando o encontro porque, infelizmente, tive um probleminha familiar com minha filha, onde ela se encontrou internada, e eu não consegui dar essa aula para vocês, como desejado. E aí, como o meu tempo é muito corrido e hoje à noite eu estou em plantão pedagógico, eu não iria conseguir ministrar essa aula para vocês. Então, estou gravando a aula aqui e socializando depois para que vocês possam assistir em algum outro momento, e assim fica mais fácil para todo mundo, porque fica mais acessível, né? Então, como na aula passada nós discutimos algumas bases, né, da cinesiologia, como o sistema muscular, né, movimentação das articulações, grau de liberdade, dentre outras coisas, hoje nós iremos abordar de forma bem breve, é algo bem simples, que não vai tomar muito tempo de vocês, só para a gente complementar mesmo a nossa discussão, que são alguns princípios básicos da biomecânica, né? E para a gente falar desses princípios básicos da biomecânica, nós precisamos compreender que ela está presente, né? Ela está presente, seja dentro do espaço escolar, seja fora do espaço escolar, né? Porque se trata de uma área que estuda o movimento, né? Que se observa o movimento, que se compreende o movimento a partir das suas relações, né? E ainda assim, ela nos dá a possibilidade de a gente conhecer essas leis do movimento, como aceleração, desaceleração, força, torque, equilíbrio, centro de gravidade, velocidade, distância, sistemas de alavancas e dentre outras possibilidades. Para que a gente possa compreender esses princípios básicos da biomecânica, ela que é essa ciência que estuda os movimentos do corpo humano, né, utilizando aí os métodos, como nós vimos lá no nosso primeiro encontro, de medição da cinemetria, da dinamometria, da eletromiografia, da antropometria, dentre outras coisas, é necessário que a gente compreenda algumas situações físicas, como as leis de Newton, né, porque ela se fundamenta a partir desse conteúdo, né? Então, nós sabemos que Newton ele foi um grande pesquisador, um grande sociólogo, um grande cientista, né? E ele descobriu várias especialidades na área da matemática, da química, da física, da mecânica, né? Que ele conseguiu esclarecer algumas coisas pertinentes relacionadas ao movimento humano, né? Por isso ele criou aí as leis de Newton, que vai nos dar base para a gente compreender algumas situações biomecânicas, né? Então, as leis de Newton, elas são estudadas, né, por grandes pesquisadores, grandes cientistas que se retratam sobre essas leis físicas, e ele desenvolve 3 leis, mas nós iremos falar aqui de 2, né, da primeira e da segunda. E assim, ele diz que essas leis de Newton, que segundo é em homenagem a ele, a Newton, né, leis de Newton em homenagem a ele, elas regem o movimento, né? São as leis que regem o movimento. A partir de quê? A partir da inércia, da força e ação e reação, né? Então, a primeira lei de Newton mesmo, que é denominada lei da inércia, essa é denominada lei da inércia, ela está pautada, né, no estado de repouso ou movimento do corpo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa lei ele se relaciona a esse corpo que está em repouso, né, parado, ou esse corpo que está em movimento. Então, ele diz que o corpo ele pode permanecer em repouso ou continuar em movimento retilíneo com velocidade constante, a menos que esse corpo seja empregado uma força. E aí ele diz que é a resistência ao movimento ou a mudança do movimento. Então, para que a gente possa compreender essa lei da inércia, né, nós podemos aqui aplicar o conceito do movimento linear, né, um movimento que é constante, linear, reto, né? E aí ele diz que esse movimento linear é um movimento em que todos os pontos do nosso corpo estão se movendo na mesma distância e mesma direção. Ou seja, é um movimento reto, retilíneo, né?
Então, ao mesmo tempo, o movimento de translação, onde a inércia é igual à massa. E aqui, como vocês podem ver, nessa imagem aqui abaixo, que eu trago, né, vocês notem que existe um ônibus se deslocando em uma velocidade, e existe dois indivíduos dentro desse ônibus, e acontece um certo equilíbrio desse corpo dentro de uma velocidade constante, ele está em repouso. Ao mesmo tempo que esse ônibus ele dá um freio, ou ele se locomove para um lado direito ou lado esquerdo, esse corpo vai entrar em movimento. Né? Esse corpo vai entrar em movimento para um lado oposto. Por quê? Porque houve uma força de aceleração empregada nesse corpo para que ele conseguisse se movimentar. Né? Então, a partir disso, ele diz que nós podemos identificar a inércia como uma mantenedora dos movimentos cinéticos. Né? Que isso é justamente estudado na cinesiologia. E aí ele nos traz alguns fundamentos, como a massa, o peso, a pressão, o volume, né, a densidade. Se a gente fala de massa, a gente fala de quê? Dessa matéria. Se a gente fala de peso, a gente fala de quê? Do centro da gravidade, que nos mantém em equilíbrio. Né? Se a gente fala de pressão e volume, a gente fala de largura, de altura, de profundidade. Olha, tudo que é utilizado na cinesiologia lá, né? Na antropometria, na verdade. Se a gente fala de densidade, a gente tem peso, que é igual ao quê? Peso é igual ao quê? É igual massa dividido por volume. A gente fala de peso específico, que é percentual de gordura, que é percentual de massa magra. A gente fala de torque, que é o momento da força. A gente fala de impulso, que é força vezes o tempo. Né? Então, essa lei da inércia de Newton, ela nos traz essa compreensão. Né? E aí, ele também traz uma outra lei, a segunda lei, né? Chamada de lei da força, e ele nos diz que ela acontece quando existe uma aceleração de um corpo que está diretamente equilibrada com a força resultante que atua sobre o mesmo. Então, olha só, esse corpo que está em movimento, em aceleração, acontece a partir de uma força resultante que é empregada nele. Então, se eu empurro uma pessoa, né? Se eu faço esse movimento de empurrar, dois toques de empurrar uma pessoa, vai ter um movimento constante desse corpo, né? Por conta de quê? Por conta dessa força que eu resultei nesse corpo. Então, a segunda lei de Newton, ela nos diz que ocorre uma mudança de velocidade do objeto com a força que é aplicada sobre ele, né? Então, a consequência da força sobre o corpo é desencadear o quê? Uma aceleração, a quais a direção e o sentido serão os mesmos atribuídos da força inicial. Então, se eu empurro o indivíduo para o lado direito, a possibilidade é que ele caia para o lado direito, ele se movimente para o lado direito. Se eu empurro ele para frente, ele vai se movimentar para frente. Se eu empurro ele para o lado, ele vai se movimentar para o lado. E na educação física, isso acontece. Na musculação, quando eu levanto o peso, quando eu estou fazendo um supino reto, eu levanto o peso para onde? Eu estou fazendo um movimento de empurrar. Eu estou empurrando uma barra com anilhas para cima. Então, esse movimento vai ser movimento para cima, porque a força que eu estou empregando é para cima. Né? Então, aqui eu trago mais uma imagem, né, que nos representa basicamente essa função. Então, essa segunda lei de Newton, ela determina que quanto maior for a força, maior será a aceleração do corpo. Então, se eu tenho mais força, eu consigo fazer esse movimento acelerado. Se eu tenho pouca força, quando eu boto muita carga lá no supino, eu vou travar a aceleração, porque é algo que está pesado. Mas se eu tenho força ideal para que eu consiga levantar aquela carga, eu vou conseguir fazer ela com mais rapidez. Né? Então, Newton nos diz isso, ele nos traz essa contribuição. Então, como vocês podem ver aqui, essa imagem, vocês podem ver, o indivíduo está empregando uma força para empurrar um carrinho com um objeto. Então, se ele tem força para empurrar, quanto mais força ele tem, mais rápido esse carrinho vai poder ser mobilizado, movimentado. Né? E aqui, olha aqui a imagem de um cotovelo, né? Articulação do cotovelo.
Então, nós temos aqui uma certa resistência, né? Então, eu tenho uma força que emprega para que consiga levantar um objeto. Quanto mais força eu tenho, mais rápido vai ser essa aceleração do movimento, certo? Partindo disso, nós passamos a compreender o conceito do que é aceleração e desaceleração. Newton nos disse, quanto mais força eu emprego, mais acelerado acontece o movimento. E o que é a aceleração? A aceleração é justamente o quê? A aceleração de um corpo, ela é a razão na qual a sua velocidade varia com o tempo. Olha só. É a razão na qual a velocidade desse corpo vai variar com o tempo. Então, essa informação transmitida ao corpo, para que ele aumente a velocidade e a movimentação, acontece mais rápido. É quando ocorre a variação da velocidade durante certo intervalo de tempo. Então, vamos pensar. Vamos observar a variação da velocidade de um atleta nos diferentes trechos de uma corrida. Então, se ele está correndo em uma subida, é possível que a aceleração dele seja menor. Mas se ele corre em um terreno que é mais retilíneo, ele vai ter uma aceleração mais rápida. E ele precisa acelerar, a função é que ele precisa acelerar o máximo possível para que ele tenha uma marca de tempo menor possível dentro daquele quilometragem ou dentro daqueles metros que ele vai correr, né? E o que é a desaceleração? Se a aceleração ela é essa velocidade que varia de acordo com o tempo que a gente quer empregar, a desaceleração ela é quando a aceleração faz a diminuição da velocidade. Ou seja, eu acelero, a partir do momento que eu vou freando o movimento, isso é desaceleração, né? Ou seja, é uma aceleração que se torna-se negativa. Então, olha só aqui esse gráfico para vocês conseguirem perceber melhor. Nós temos aqui velocidade e tempo. Vocês podem ver aqui nessa linha aqui, ó, nós estamos em estado de repouso. Aceleramos, 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 aceleramos. Mantemos uma aceleração constante e a partir daqui a gente consegue desacelerar. Então, olha só, aceleramos, mantemos uma aceleração constante e isso aqui diminui. Isso é muito importante para a prescrição de treinamento aeróbico, né? Vai ter momentos que nós vamos pedir para o nosso indivíduo acelerar e desacelerar. Acelera e desacelera, mantém constante. Isso depende das estratégias que você vai montar para o seu aluno, né? Então, aí é mais um conceito a gente compreender desses princípios básicos da biomecânica. Outro princípio básico é o do centro da gravidade, né? Então, o centro da gravidade, ele vai corresponder ao quê? Ele vai corresponder ao centro. Lembra que nós falamos lá da posição anatômica, né? Essa força gravitacional que passa no nosso centro, ela corresponde ao centro das forças gravitacionais de todos os segmentos do corpo atuando sobre elas. Ou seja, é justamente esse centro que busca equilibrar e estabilizar o nosso corpo. É um ponto de aplicação de força que representa o peso corporal, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, se eu inclino meu corpo para frente, eu em pé, a tendência é o quê? Eu estou saindo do meu ponto de força gravitacional. A tendência é que eu caia para frente. Se eu inclino meu corpo para trás, a tendência é que eu caia meu corpo para trás. Por quê? Eu não tenho força de equilíbrio para manter esse corpo inclinado. Eu estou saindo do centro da gravidade, né? Se vocês pararem aí na casa de vocês e inclinar o corpo de vocês reto para frente, vocês vão cair. Por quê? Porque eu estou saindo do centro da gravidade e não existe uma força proporcional para me equilibrar, né? Não existe. Da mesma forma acontece dessa força empregada para trás. Então, o centro da gravidade é justamente essa força, essa força gravitacional que vai procurar equilibrar e estabilizar o nosso corpo. E aí passamos a compreender o conceito de deslocamento e distância, né? São conceitos básicos que a gente já consegue compreender aí do nosso dia a dia. É importante a gente abordar. Então, deslocamento. O deslocamento é o quê? Ele é definido como mover de um corpo, medindo em linha reta,
a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, eu sei, é o quê? Se eu saio de minha casa e vou para o meu trabalho, eu estou me deslocando. Eu estou saindo de um ponto A, que é minha casa, e indo para o meu trabalho, que é um ponto B. Isso significa um deslocamento. E para que a gente possa calcular esse deslocamento, nós devemos fazer o quê? Conhecer qual é a trajetória do percurso para a gente poder dividir a diferença. Então, olha só aqui essa imagem. A minha saída do ponto A para o ponto B é um deslocamento que tem como trajetória de 30 km de distância. Né? Então, significa dizer que a distância percorrida pelo corpo, em sua movimentação, ela é mensurada pelo quê? Pela trajetória que esse corpo faz. Ela é uma grandeza que mede o percurso dos dois pontos, do A até B. Então, eu me desloco do ponto A até o B e a gente descobre essa distância, que é relacionada a esse deslocamento do ponto A até o B. E isso só em linha reta. Se eu me desloco faço um deslocamento e passo por outros caminhos, sem ser em linha reta, essa distância vai aumentar. Então, deslocamento não é a mesma coisa que distância. Deslocamento é de um ponto A para o ponto B, e a distância se relaciona a esse trajeto que eu faço para chegar lá no ponto B, para eu chegar lá no ponto B, né? E a partir daí a gente começa a compreender outros conceitos também chamados de velocidade. Nós temos a velocidade que é velocidade média, velocidade instantânea e a velocidade motora. A velocidade, ela é o quê? Ela é representada pela relação entre o deslocamento de um corpo em um determinado tempo. Né? A gente se desloca de um ponto A para um ponto B dentro de um tempo específico. Se eu faço esse deslocamento do ponto A para o ponto B em menos tempo possível, é porque eu estou sendo muito veloz. Se eu faço em um tempo muito grande, é porque eu estou tendo uma velocidade baixa. Né? Então, quanto menos tempo eu me desloco de um ponto A para o ponto B, significa que eu tenho uma velocidade grande. Né? Se eu me desloco de um ponto A para o ponto B com um tempo muito maior, é porque minha velocidade ela está pequena. Né? Então, a velocidade ela é expressa por metros por segundo e quilômetros por hora, como valor numérico, uma direção e um sentido. Né? Então, eu gasto quantos quilômetros por hora para me deslocar do ponto A para o ponto B? Quantos metros por segundo eu estou fazendo? Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar que você vai correr 10 quilômetros aí numa corrida que vai ter no final do ano. A ideia é que você faça o quê? Que você consiga correr esses 10 quilômetros no menor tempo possível. Como é que você vai compreender no seu treinamento que você vai baixar esse tempo? Você precisa identificar que a cada quilômetro você corre quanto tempo a cada quilômetro, que a gente chama de pace. Qual é o seu pace por quilômetro? Você está fazendo 5 minutos por quilômetro? Você está fazendo 4 minutos por quilômetro? Você está fazendo 3 minutos por quilômetro? Né? Você descobrindo essa velocidade que você está gastando por quilômetro, você consegue identificar que no final da prova você pode chegar a um determinado tempo que pode lhe deixar numa zona de classificação ou de premiação daquela competição. Né? Olha só como a gente consegue, a partir desses conceitos, estimular e a sistematizar o que nós podemos como objetivo, como média. E aí nós temos a velocidade média. A velocidade média ela é identificada pela rapidez de um objeto em um intervalo de tempo médio, ou seja, ela é a divisão do intervalo do deslocamento, ou seja, posição final, menos a posição inicial, pelo intervalo de tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Né? Então, é a média que eu gasto para me deslocar de um ponto A para um ponto B. A velocidade instantânea é justamente aquela velocidade que você nota ali, estou correndo e eu estou a tantos quilômetros por hora. É a velocidade que você
está tendo naquele momento. Quando você está andando de moto ou de carro, que você olha para o painel, ali ele traz uma velocidade instantânea, né? Ele mostra ali o velocímetro, ó, você está a 60 km por hora, você está a 100 km por hora, isso é uma velocidade instantânea. Naquele momento, você está naquela velocidade ali, né? Então, para a gente obter essa velocidade instantânea, é necessário que a gente precise considerar esse intervalo de tempo, que é muito pequeno, que chega perto também do zero, né? E a velocidade motora? A velocidade motora, ela respeita essa velocidade musculoesquelética, né, da gente empregar uma força, levantar, ou correr, se movimentar, né? E ela é definida como a capacidade, com base na mobilidade dos processos do sistema nervo-músculo, de desenvolver força muscular, de completar ações motoras em determinadas condições no tempo. Então, é justamente o quê? Aquela capacidade que o nosso sistema musculoesquelético tem de desenvolver força para completar uma ação, né? Então, o exemplo que eu dei do supino reto. Se eu tenho força específica para aquela carga, eu vou fazer uma velocidade rápida de movimento. E aí entra a compreensão de cadência muscular. É justamente essa velocidade que a gente realiza os movimentos. Eu gasto quantos segundos para realizar uma fase concêntrica? Quantos segundos para realizar uma fase excêntrica? Isso é chamado de cadência muscular, que está relacionado à velocidade motora, que é empregada pelo nosso sistema músculo-esquelético, que gera uma força para a gente realizar um determinado movimento. E aí nós temos a velocidade motora, que ilustra aqui algumas variáveis, né? Como a base, a reação, a execução, a aceleração, maximal e resistência, né? E aqui nós trazemos uma imagem para vocês verem situações de velocidade motora, né? Velocidade que a gente emprega aqui na bola para ela bater na parede e voltar, a de fazer uma flexão, a de fazer um agachamento, a de pular uma corda, a de saltar, né, um obstáculo. Olha aqui, né? São todas condições características que são empregadas velocidades motoras nos nossos exercícios, no nosso movimento corporal. E aí, a gente passa a compreender o nosso sistema de alavancas, né? O nosso corpo, ele é um sistema de alavanca, né? Justamente esse sistema de alavanca que emprega força para que a gente possa realizar um movimento, né? Tudo bem arquitetado, tudo bem organizado para que a gente consiga realizar o movimento. Então, o que é o sistema de alavanca? O sistema de alavanca ele vai acontecer quando os músculos geram uma tensão e tracionam os ossos para sustentar ou mover resistências. Assim ocorre o sistema de alavanca. Então, para que a gente possa levantar um peso, só é possível porque nós temos sistemas de alavancas específicas que fazem com que esse peso seja levantado, né? Nós temos o quê? Ossos, nós temos o quê? Tensões, nós temos o quê? Resistências para fazer essa ação. Então, qual a definição de alavanca? Ela é considerada uma estrutura rígida, capaz de movimentar ao redor de um ponto de apoio, chamado ponto fixo, ou eixo, quando uma força é aplicada, né? Então, vamos compreender aqui que nosso corpo ele tem 3 tipos de alavanca. No corpo humano, nós temos o quê? Aprenda isso. Preste bem atenção. Nós temos uma barra rígida, ou chamada haste rígida, que é o nosso osso. Todos os nossos ossos no sistema de alavanca são chamados de barra rígida ou haste rígida, né? É o segmento corporal que está envolvido no movimento. Basicamente o nosso osso. É a nossa, exemplo, vamos dizer, sistema de alavanca do nosso cotovelo. Qual é a base rígida, a haste rígida? O nosso húmero e o nosso antebraço, né? Radiobraquial, braquiorradial. Temos um ponto fixo. Qual é o ponto fixo? A nossa articulação do cotovelo. É a junção, ó, o ponto fixo, ó, é a junção desse osso com esse osso, que forma uma articulação. A articulação vai ser o ponto fixo. Força atuante, que eu também chamada de força potente, é o quê? É justamente essa força muscular. É o músculo
Quem vai fazer a força atuante? O músculo, né? Ela é representada no local da inserção do músculo. E nós teremos a força resistente ou resistência, que são o quê? Os pesos do segmento e sobrecarga, ou seja, vai ser o quê? Vai ser os corpos envolvidos no movimento, né? Esses segmentos corporais envolvidos no movimento. Então vamos lá compreender. Nós temos a primeira classe de alavanca, que é chamada de alavanca interfixa. O que é alavanca interfixa? A alavanca interfixa, ela é o ponto fixo que se encontra entre a força potente e a força de resistência. O que é a força potente, gente? O músculo. E o que é a força de resistência? A sobrecarga. Então, olha só. Pensem aqui. Nós temos aqui o ponto fixo, que é a articulação. Nós temos uma força potência, que é o quê? O músculo. E a força de resistência aqui, que é o quê? A sobrecarga, é o peso. Né? Então, é uma alavanca de primeira classe chamada alavanca interfixa. Ela é mais bem desenhada para o movimento de balanceio, de equilíbrio. Então, se eu tenho minha articulação aqui no meio, né, que é o meu ponto fixo, eu tenho minha força potência, que é o meu músculo, e eu tenho aqui uma resistência, eu vou conseguir equilibrar essa alavanca. No nosso corpo humano, ela é representada basicamente por quem? Olha aqui, um exemplo. O movimento da nossa cabeça sobre as átomas. Ó. Ela é um tipo de alavanca interfixa. No sentido de flexão e extensão do pescoço, nós temos aí uma alavanca interfixa. Né? O nosso eixo vai ser o quê? Lá, a articulação lá da nossa cabeça, né? Da Atlas. A força vai ser o quê? Essa nossa estrutura muscular aqui, e a resistência vai ser justamente a força empregada de resistência aqui. Né? Então vamos dizer que eu bote um peso para levantar com a cabeça. Vou fazer essa flexão, essa extensão. Quem é a força potente? As musculaturas do meu pescoço. Quem é a força resistência? Essa sobrecarga. E quem é o ponto fixo? A minha articulação, que vai permitir essa movimentação. Então, é um exemplo de alavancas interfixas no nosso corpo. Passando. Temos alavancas também de segunda classe. Essa alavanca de segunda classe, elas são alavancas interresistentes. Temos, ó, primeira classe, a interfixa, e a alavanca interresistente, que é a segunda classe. A alavanca interresistente, ela é o quê? A força resistente, ou seja, o que é a força resistente? A carga, sobrecarga. A carga está entre o ponto de força e o ponto fixo. Quem é um ponto de força? Músculo. Quem é um ponto fixo? Articulação. Força resistente, sobrecarga. Então, a interresistência é quando essa resistência está entre o ponto de força e entre o ponto fixo. Ou seja, apresenta uma maior vantagem mecânica, pois o braço de força é sempre maior que o braço de resistência, pouco encontrada no corpo humano. Mas nós temos aqui, olha só um exemplo. Nós temos o braço de resistência, que é a distância perpendicular de um ponto fixo até a ação do peso, e o braço de força, que é a distância perpendicular desde a força da resistência até o ponto fixo. Onde é que nós encontramos no nosso corpo humano? Olha aí o nosso tornozelo. O movimento de dorsoflexão, flexão plantar, ele é um sistema de alavanca interresistente, pouco encontrada. Lembre-se, alavancas interresistentes são poucas encontradas no nosso corpo humano. Ela é mais usada para a força, né? Então, muitos autores afirmam que não há no corpo humano, mas aqui nós podemos identificar que as ações dos músculos flexores plantares do tornozelo, quando a pessoa fica na ponta dos pés, ela se caracteriza em um tipo de alavanca interresistente. Por quê? Qual é o eixo? É o tornozelo? Não. Vai ser aqui, ó, articulação dos metacarpos. Né? E os metatarsos. E a força vai ser o quê? Ó.
as musculaturas aqui dos flexores plantares. E a resistência vai ser o quê? A capacidade da gente manter o nosso corpo na ponta do pé. Nós estamos empregando a resistência para ficar na ponta do pé, certo? Então, sistema de alavanca interresistente, pouco encontrado no nosso corpo humano. E qual é o outro sistema de alavanca? Alavancas de terceira classe, que são as alavancas interpotentes. Ou seja, a força potente está entre a força resistente e o ponto fixo, né? Então, é um tipo de alavanca que é mais comum no nosso corpo, né? Ele não oferece vantagem mecânica e é muito boa para o movimento. Então, o que é que vai acontecer? Força, potência, ou seja, o músculo, que é a força potência, está entre a força resistência e o ponto fixo. Então, nós temos articulação, músculo, resistência. Onde é que nós podemos encontrar no corpo humano? Olha aí, exemplos do nosso corpo humano, que é a nossa articulação do cotovelo, né? O bíceps, quando ele faz essa flexão aqui, ó, ele faz essa flexão aqui, ó, ele é um sistema de alavanca interpotente. Por quê? Qual é o ponto fixo? Articulação do cotovelo. Onde é que está a resistência? Na minha mão, estou levantando a carga. E a força potência está onde? No meu bíceps. Então, a força potência, ela vai ser, a força potente, ela é a inserção proximal do bíceps no rádio e a força resistência é o peso do antebraço e da mão. Então, aqui é um exemplo de sistema de alavanca interpotente, certo? Então, gente, é basicamente isso, né? Algumas situações mais importantes dessa terceira unidade, né? É um conteúdo mais enxuto, mas creio que vocês vão conseguir dar conta de compreender. É uma forma mais fácil que eu achei para que eu pudesse orientá-los, né? Bem curto mesmo a apresentação, mas se vocês verem, a gente dá conta de basicamente todo o conteúdo que é disponível no módulo e creio que vocês conseguem apresentar, né, um desempenho de compreensão para que vocês possam resolver as atividades, responder as atividades de vocês, certo? Desde já, desejo um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde para todos e semana que vem a gente inicia um novo módulo, uma nova disciplina, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Desde já peço compreensão e desculpa a todos pelas situações que às vezes a vida nos proporciona que é inesperado. Ok? Um abraço.